Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma live da FEComércio São Paulo. Estamos com transmissão simultânea através do canal do YouTube da FEComércio e também através da página do Facebook. E é sobre gestão empresarial que será a live de hoje, com o tema Agilizando a Gestão em Tempos de Crise. Em tempos de pandemia, as micro e pequenas empresas, elas vêm passando por inúmeras dificuldades para conseguir aí se manter no mercado. Então, muitas empresas fecharam as suas portas, tivemos aí um número muito grande de demissões, e as que conseguiram se manter, vêm encontrando dificuldades aí para recompor as suas perdas durante essa pandemia. Algumas estimativas da FEComércio São Paulo apontam que durante a pandemia, até agora o mês de julho, agosto, 202 mil empresas encerraram as suas atividades, sendo que dessas 202 mil, 197 mil correspondem aí a empresas de micro e pequeno porte. É um número aí muito grande e considerável, levando-se em conta aí a importância da micro e pequena empresa para a nossa economia. E nesse cenário, uma boa gestão com planejamento, revendo processos, faz toda a diferença para que as empresas consigam se estabelecer diante aí desse novo normal. E para falar um pouco dessa questão da gestão empresarial, falar um pouco do beabá de como funcionam esses processos das empresas, nós estamos aqui com o nosso convidado de hoje, super especialista no tema, o Guilherme Minuzzi. Ele é coordenador de marketing e parcerias da Bling, especialista em marketing e finalista do prêmio Abicom 2020 na categoria Marketing Digital. Bom dia, Guilherme. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Kelly. Bom dia a todo mundo. Primeiro, eu que agradeço o convite da FEComércio. Aí é muito legal essa iniciativa aí que vocês têm feito aí para ajudar principalmente o pequeno empreendedor nesse período, e fico aqui à disposição para também poder ajudar aí o empresário aí a passar por esse momento aí. Mais uma vez, obrigado pelo convite, e também agradeço a todo mundo que está nos acompanhando ao vivo aqui. Nós que agradecemos. Antes de entrar no tema, eu só queria passar uns recados bem rápidos. Primeiramente, agradecer ao Portal Contábeis, que também aí nessa parceria conosco, transmitindo a nossa live. Também orientar a todos para acessar a nossa plataforma lab.fecomércio.com.br. Lá nós temos todo um conteúdo sobre gestão empresarial, todas essas lives estão disponíveis também através desse portal. Tem um conteúdo bastante interessante para você aí atuar no dia a dia dos seus negócios. Também, através do QR Code, aqui no seu lado direito da câmera, você pode acessar o e-book FEComércio Gestão de Custos. E também temos outros e-books também relacionados à gestão empresarial também no dia a dia. Também temos um outro recado bastante importante para você. Se você se cadastrou e se inscreveu para assistir a essa live e a outras lives, você receberá um e-mail com um conteúdo exclusivo. Enviaremos para você um link para baixar a edição especial da revista Comércio e Serviços da FEComércio. Essa última edição da revista mostra o processo de digitalização dos negócios, tem histórias de empresas que se destacaram nesse ambiente e dicas para você aplicar no dia a dia nos seus negócios. A edição também aborda o desafio de estar no comércio eletrônico, atendendo bem e com segurança o seu cliente. Então, continue assistindo às nossas lives para receber essa revista com exclusividade, que tem um conteúdo muito importante. Bom, vamos lá, sem muitas delongas, aproveitar aqui que estamos com um grande especialista no chat, aproveitem e mandem suas perguntas através do chat aqui que nós estamos online agora.
Guilherme, vamos começar então. Vamos lá. A Bling, ela é uma plataforma de ERP, né? Que integra vários processos da empresa. Eu queria ouvir um pouco de você com a sua experiência, né? O que uma má gestão ela pode resultar aí para uma empresa? Isso num contexto geral, né? E quais são os principais gargalos encontrados aí pelas empresas e a importância de se resolver nessa questão da gestão do dia a dia? Tem uma série de problemas na minha visão que uma má gestão ela acarreta, né? Uma coisa recorrente que a gente percebe muito é o controle de estoque, né? É muito comum e frequente, né? Quem não utiliza um sistema de gestão ou não tem uma gestão organizada ter problemas de estoque, né? Muitas vezes comprar produtos que não precisa porque não tem esse controle de estoque eficiente e muitas vezes deixar faltar estoque no seu depósito, né? Esse é um dos pontos, né? Segundo ponto é a questão financeira também, né? É muito comum do pequeno empresário, né? Ainda tem aquela situação de misturar contas pessoais com contas do trabalho, né? Então é outro problema que a gente percebe muito recorrente, né? Ainda dos pequenos negócios, principalmente do controle financeiro. Eu vejo que esses dois cada vez mais têm sido problemas mais frequentes, né? Que eu acho que são mais críticos que uma má gestão acarreta, né? O controle financeiro e o controle de estoque, né? Porque o financeiro, ele não te permite que tu planeje teus investimentos, né? Seja em mão de obra, em publicidade, enfim, naquilo que a empresa precisa. E o controle de estoque mal feito, ele muitas vezes prejudica tuas vendas, né? Porque tu pode deixar de atender uma demanda porque tu não planejou teu estoque, ou muitas vezes tu comprou um estoque excedente, tu não consegue fazer essa mercadoria girar. Então, esses são dois exemplos muito práticos, né, que a gente percebe que uma má gestão acarreta. E aproveitando esse gancho da questão da gestão financeira, né? A gente sabe que essa questão da gestão de estoques, né? Geralmente ela é como você bem colocou, né? De caixa, melhor dizendo, ela é uma questão, um grande desafio aí enfrentado pelos pequenos negócios, né? Eu queria então que você contextualizasse um pouco como as empresas lidam com essa questão, né? Os maiores erros, os principais desafios nessa questão da gestão de estoque. Você falou muito bem, né? Da questão de misturar os recursos próprios com os recursos da empresa, né? Mas na prática, o que a gente pode contextualizar? Bom, falando em estoque, acho que tudo passa primeiro, na minha visão, por um entendimento bem do mercado que tu atende, né? Acho que o primeiro ponto é entender a demanda daquele produto, né? E acompanhar muito o desempenho de vendas, né? Isso permite que tu consiga planejar a compra seja de matéria-prima ou de produtos para revenda de uma melhor maneira, né? Eu vejo que muitas vezes é muito falta de planejamento mesmo. Eu acho que esse é um ponto crítico aí na gestão de estoque, né? Saber o que a empresa quer, qual mercado ela quer atingir, e entender o potencial desse mercado, né? E principalmente para quem vende no e-commerce, né? Que a gente tem percebido muito esse movimento, porque o e-commerce ele permite que tu venda para todo o país, né? Ou às vezes até para outros países também. Então, muitas vezes, acho que a dificuldade é em planejar essa demanda. E isso, sem dúvida, tem um impacto direto na gestão do estoque. Além disso, é muito importante também a negociação com fornecedores também. Esse é um outro ponto que permite que a gente consiga até trabalhar com estoques mais reduzidos a partir do momento que tu consegue negociar com o teu fornecedor uma entrega mais recorrente ou muitas vezes até sob demanda. Tem muitos clientes nossos que conseguem trabalhar dessa forma, né? Então, isso uma outra prática bem importante para gerenciar o estoque. E na gestão financeira, eu vejo que é muito criar essa cultura de olhar relatórios, né? De ter as finanças bem controladas, saber aonde o dinheiro está indo, quanto foi tua receita e evitar ao máximo fazer essa mistura, né, entre dinheiro pessoal e dinheiro da empresa, né? Porque a gestão financeira, na real, ela é o pilar de toda a operação, né? Porque sem dinheiro tu não consegue comprar estoque, não consegue investir em publicidade, não consegue investir no próprio negócio, né? Então, acho que ter isso muito claro, né? Acompanhar muito relatórios, isso é fundamental para
fazer uma boa gestão, né? Guilherme, dando continuidade aqui, com essa crise gerada pela pandemia, né, o pequeno negócio ele precisa fazer um acompanhamento cada vez mais de perto e diário, né, das contas da empresa para rever aí as suas condições financeiras, o desempenho do negócio, né? Eu queria que você falasse um pouco o que mudou nessa questão da gestão de caixa durante a pandemia, fazendo um comparativo em condições normais, né? Como que seria até então, em condições normais, essa gestão do caixa e como agora com a pandemia o empreendedor tem que conduzir? Eu vejo que agora, e cada vez mais, ele tem que acompanhar muito mais de perto, né? Eu tenho visto que a competição ela tem aumentado bastante, dando até um exemplo do próprio e-commerce, né, gente? Se a gente pegar números da ABCom, em média, se abria no Brasil 10 mil lojas virtuais todo mês, isso até março desse ano. De lá para cá foram abertas em pouco mais de 4 ou 5 meses, mais de 120 mil novas lojas virtuais, ou seja, em 4 meses, a gente abriu praticamente o número total de um ano inteiro aqui no Brasil. Então, isso, para mim, dá dois sinais, né? O primeiro que tem uma oportunidade grande no e-commerce, como a gente tem acompanhado, né? O próprio consumidor, ele tem criado o hábito de comprar online cada vez mais, então isso é por si só uma oportunidade. E também, em muitas situações, a venda pela internet, ela se tornou o único meio de seguir vendendo, né? Porém, por outro lado, isso aumenta a competitividade. A gente percebe também que o desafio que eu enxergo hoje é ser muito mais eficiente em custos, tentar ser mais eficiente na tua operação, porque os preços dos produtos em si, e eu gosto muito de ficar olhando os preços em marketplaces para analisar, eles não têm muita variação em termos de produto. Então, qual que é o desafio? Para tu ganhar mais, para tu lucrar mais, tu tem que ser mais eficiente em custos, ser mais eficiente na tua operação. Então, eu vejo que o desafio hoje é a eficiência operacional. Acho que esse é o ponto, né? Porque o preço hoje, embora tenha, sim, uma certa variação, mas não é uma variação tão grande, porque o próprio mercado também tem exigido isso, né? O próprio mercado tem regulado o preço, né, no e-commerce, né? Então, eu vejo que para lucrar mais, o grande ponto hoje é ganhar eficiência operacional. E aí, claro, entra muito um olhar muito detalhado sobre as finanças, né? Então, eu vejo que o desafio é esse, é ter um olhar muito mais próximo e ter as finanças muito bem organizadas, para que no final tu consiga lucrar mais. Eu acho que esse é o grande ponto, né? A gente precisa, acho que mudar um pouco o nosso pensamento de não pensar só no faturamento, em volume de vendas, mas sim no lucro, porque no final das contas o que importa é o quanto dinheiro sobra para o teu negócio, que é o lucro, né? Então, acho que é isso. Eu vejo o desafio principal esse, é ser eficiente na operação. Exatamente. A gente tem observado muito essa questão do processo de digitalização do varejo, né? Principalmente através dos marketplaces. Inclusive, a gente fez uma live também com o pessoal do Mercado Livre, explicando como o empreendedor pode vender através dos marketplaces, que é uma grande oportunidade que tem durante essa crise. Inclusive, essa live também está disponível também nas nossas redes sociais. É bem interessante, ter um conteúdo muito importante também. Bom, Guilherme, o que o empreendedor ele tem que priorizar nesse momento para conseguir manter o seu caixa equilibrado? Eu queria que você se você conseguisse elencar uma ordem de prioridade em termos de contas, o que ele tem que dar foco nesse momento? Bom, primeiro eu enxergo assim, entender o estoque dele, se tem alguns produtos que estão parados que ele possa vender para gerar algum fluxo de caixa, né? Tem muita gente que usa uma estratégia que funciona bem, que é a criação de kits, ou seja, vende o mouse com o mousepad, por exemplo, né? Que isso permite duas coisas, né? Que tu aumente teu ticket médio e também faça o teu estoque girar. Essa é uma prática que eu tenho visto muito recorrente, né? Principalmente no e-commerce. Falo muito do e-commerce, que é o mercado onde a gente mais atua hoje. E então isso permite uma geração de fluxo de caixa mais rápida e permite também que tu venda alguns produtos que eventualmente estão há mais tempo parado no estoque. Então vejo que isso, né? Primeiro tentar fazer o teu estoque girar para conseguir trazer fluxo de caixa, que isso é importante, né?
O segundo, eu acho que é fazer um mapeamento dos teus custos, né? Entender aonde que tu pode reduzir. Lembrando que reduzir custos são aqueles custos que não vão te ajudar a vender. Por exemplo, custos em publicidade é um investimento importante, mas que também ele vai te ajudar a vender mais, né? Então, acho que fazer esse contraponto, né? Entender quais custos não são tão fundamentais para o teu negócio que tu pode reduzir sem prejudicar as tuas vendas, para que isso também te ajude a aumentar a tua margem de lucro, né? Isso é importante. Eu começaria por essas duas etapas, né? Tentar fazer girar o estoque para gerar fluxo de caixa e tentar reduzir custos que não são tão necessários assim para a operação. Exatamente. Em relação a essa questão da redução de custos, é muito importante que a gente observa muito nessa crise, né? Inclusive a renegociação de contratos, de dívidas, né? Inclusive contratos de aluguel, a gente observou que houve muito esse processo, e essa é uma tendência que tende a continuar, porque a gente está passando por um momento de uma crise sem precedentes, né? Nunca vivenciada pelo país, essa questão da potencialidade em decorrência de uma pandemia, né? Então, a gente observa que esse é o momento das empresas, de fato, reverem todos os seus custos, tentarem enxugar ao máximo, né, o que tem de despesas, e com isso ele tem que contar até mesmo com a ajuda dos seus colaboradores, dos seus funcionários, para poder identificar aí eventuais gargalos, né, onde está tendo gastos desnecessários, né? Então, esse é um momento de ajuste. Guilherme, eu tenho aqui uma pergunta do nosso assessor econômico também da FEComércio, Guilherme Ditzi. Ele pergunta se a Bling ajuda, além da gestão, em relação à tomada de crédito. Crédito é uma questão também tão importante nesse momento, né? E a gente sabe que é uma questão tão difícil para a micro e pequena empresa, né? A Bling também atua nessa questão de orientar o empresário com relação a isso? Hoje a gente não tem nenhuma frente nesse sentido, né, voltada a crédito. Então, o que a gente sempre recomenda acho que buscar uma instituição da tua confiança, né, para fazer uma melhor negociação. Por enquanto, nós não temos uma solução nesse sentido. O que a gente tem a gente lançou uma conta digital no mês passado, mas ela é voltada para algumas funções básicas iniciais, que são emissão de boletos, pagamento de contas e emissão de TED. Então, é mais para tu fazer a tua operação diária, né, de pagar e receber. Porém, ainda nesse momento, nós não temos nenhuma solução voltada para a tomada de crédito. Aproveitando esse teu gancho das contas digitais, né? Em outubro entra em vigor a questão, o Pix, né? O meio de pagamentos instantâneos, né? Do Banco Central. Isso praticamente vai ser recurso em caixa na hora, em tempo real, para o empreendedor, né? Vocês também já vêm atuando nessa linha de frente? A gente tem preparado nossa conta digital para atender o Pix. A gente enxerga isso como uma grande melhoria, não só para os negócios, mas também para a pessoa física. Acho que vai ser um grande avanço aí que a gente vai ter aqui em relação a finanças. E então, hoje a gente já está preparado nossa conta digital para, assim que o Pix for lançado, a gente poder atender essa demanda também. Então, a gente já tem trabalhado nesse sentido. Perfeito. Agora, só retomando um pouquinho a questão da gestão de estoques, né, que a gente sabe que é uma questão muito importante nesse momento, que a gente sabe que estoque parado é dinheiro parado, né, e esse é um momento de rever, de fato, o que se está ofertando, né, porque a gente sabe que teve uma mudança muito grande nos hábitos de consumo, né. Na tua opinião, você poderia deixar um pouco, elencar um pouco quais são os cuidados, os pontos de cuidado com relação a essa questão de gestão de estoque? Então, por exemplo, a pesquisa da FEComércio, a gente tem uma pesquisa chamada Índice de Estoques, tá? Ela aponta que a maioria dos empresários estão aí identificando que estão acima do estoque nesse momento, óbvio, porque até mesmo mantiveram aí as suas portas fechadas, né, durante um bom tempo. Mas aí eu te pergunto, estoque muito elevado ou então estoque muito baixo, como ele pode fazer esse equilíbrio para definir o seu estoque nesse momento? Boa. Uma coisa que pode funcionar bem é tentar entender teu histórico de vendas e também a demanda para planejar teu estoque, né? Isso é um ponto de partida, né? Outra situação que a gente tem visto bastante é a negociação com o fornecedor. A gente tem muitos clientes que hoje conseguem trabalhar com estoque
do fornecedor. Então, isso permite que o empreendedor ele não precise ter um estoque tão grande, né? Ele pode praticamente trabalhar sob demanda. Recebeu o pedido e fez o pedido para o fornecedor e faz a entrega para o cliente. Também isso é uma prática muito boa, mas, claro, tem que ser negociada com o fornecedor, né? Porque nem todos trabalham dessa forma. Eu vejo que, para quem está com estoque elevado, eu acho que uma alternativa, que eu comentei antes, é essa questão dos kits. Acho que a gente vê muito isso no e-commerce e funciona bastante. E também, às vezes, até entender se tem a possibilidade de fazer alguma promoção, reduzir o preço para tentar vender o estoque, né? Porque é como tu comentou, Kelly, o estoque parado é também um dinheiro parado. Então, às vezes, para tu compor o caixa, até vale a pena tu reduzir um pouco o preço para buscar fazer esse giro de estoque. Por outro lado, também, quem trabalha com estoque muito baixo, tem sempre o risco de numa dessas, não conseguir atender uma demanda. Então, isso tem esse outro risco, né? Então, eu vejo que, primeiro, é entender o teu histórico de vendas, para quem já tem, né? E para quem não tem histórico de vendas, tentar entender como é a demanda para esse produto, né? Se é uma demanda que tá em crescimento, se está em queda, e dessa forma planejar a compra do estoque. Porém, eu sempre falo isso, planeja a compra do teu estoque, mas sem comprometer muito o teu fluxo de caixa, né? Exatamente. A gente já viu vários casos de empresas investindo muito o dinheiro em estoque e aí não conseguir vender aquilo que planejava e aí isso prejudica teu fluxo de caixa, aí tu tem que recorrer a empréstimos, enfim, uma série de outras situações que isso prejudica, né? Então, eu vejo que não existe muito uma conta certa, né? Eu vejo que é muito passa pelo planejamento inicial do empreendedor no que ele espera do negócio dele e observar a demanda daquele produto, né? Então, entender se são itens que estão crescendo. Tem uma ferramenta que ajuda muito nisso, que é o Google Trends. O Google Trends é legal colocar, por exemplo, eu vendo geladeira, tu pesquisa lá geladeira e tu vai entender se existe uma tendência de queda ou de alta nas buscas por aquele produto. Isso pode te dar alguma noção se o teu produto tem uma demanda crescente ou não, né? Então, utilizar esse tipo de ferramenta também ajuda no planejamento da compra. Perfeito. Eu tenho aqui uma pergunta da Marielle Campos. Ela pergunta para você: em um momento como o atual, vocês aconselham investir em publicidade nas redes sociais? Qual a melhor forma de atrair os clientes gastando pouco nesse momento? Essa é uma questão muito importante, né? Como divulgar, como estar no mercado e gastando pouco. Sim. Primeiro, acho que tu ter um entendimento claro de qual é teu público, qual o perfil dele, aonde teu cliente está, ou qual região tu quer atingir. Acho que na publicidade digital, o primeiro passo é tu segmentar muito bem o teu público, né? Isso vai te permitir investir menos, né? Ou investir de forma mais eficiente, atrair mais clientes gastando menos. Então, acho que o primeiro passo é isso, entender qual é teu público e aonde ele está. E, enfim, e a gente tem visto cada vez mais o investimento em publicidade nesse momento, porque, de fato, a mídia digital, como redes sociais, né, no exemplo aí que foi citado, ela te permite ter um controle muito bom dos gastos, né? Qual que é a vantagem disso, né? Tu pode definir um orçamento que tu quer investir no início, entender a performance da campanha. Se no teu entendimento ela estiver funcionando bem, acho que tem espaço para investir mais. Se ela não estiver dando um retorno bom, aí é válido rever a estratégia da campanha. Mas eu acredito que sim, que tem espaço, eu acredito que seja recomendável sim seguir investindo em publicidade, claro, sempre dentro das possibilidades do negócio e sem comprometer o fluxo de caixa, mas acho que é fundamental sim manter os investimentos para vender mais. Porém, como eu falei, primeiro tenta fazer um entendimento claro de quem é teu público e aonde ele está, porque tudo passa, uma performance boa de uma campanha passa muito pela boa segmentação do público.
Exato. Inclusive, se utilizar também das redes sociais, às vezes, para divulgar o próprio produto de uma forma custo praticamente zero, que acontece muito para pequeno empreendedor, né? E também se utilizar, que é uma questão que a gente discutiu muito também em uma outra live, de micro influenciadores, digamos assim, né? Que seria, na realidade, você ofertar, proporcionar a esse microinfluenciador o seu produto e ele vai fazer a sua divulgação, né, na sua rede social, como vai abrir, desembalar o produto, né, dar ali como recebido, né, esse produto, e isso faz uma divulgação também da empresa, né. Acho que existem várias estratégias para quem está, principalmente o pequeno negócio que nesse momento está passando um momento tão difícil, né, acho que várias formas aí que dá para ele fazer essa divulgação também, né. E investir em conteúdo também, não só na publicidade, né, comercial, mas o conteúdo também é algo muito útil, seja conteúdo em blog, seja conteúdo em redes sociais mesmo, em vídeo. É válido até tentar observar os fóruns que tem até em marketplaces, as perguntas que os clientes fazem sobre determinado produto, para vocês entenderem como que essas pessoas buscam um determinado produto, quais são as dúvidas mais recorrentes, que tudo isso são ideias que podem te ajudar a planejar um conteúdo não só para anúncios, mas também para conteúdo social mesmo, né, de relação com o consumidor. Então, acho que olhar esses pontos também é importante, né, entender como as pessoas buscam o teu produto, tentar trabalhar nas dúvidas e nos principais benefícios que o teu produto ou serviço, né, oferece. Acho que isso é um ponto, né? Tentar não só enxergar redes sociais como um catálogo de produtos, mas acho que sim tentar criar uma estratégia de conteúdo que, de fato, crie uma conexão com a tua audiência. Isso é importante também. Acho que não só a gente pensar na venda imediata, mas sim criar conexão com o consumidor é um ponto cada vez mais importante, porque o consumidor também ele pode voltar a comprar de ti, pode indicar para uma outra pessoa. Então, tentar criar essa conexão através de conteúdo é uma outra estratégia muito boa. Eu tenho mais uma pergunta aqui, é do Antônio Diniz. Ele pergunta quais relatórios do Bling pode nos ajudar na tomada de decisão no que diz respeito ao estoque. Mais uma vez, o estoque, que é uma questão preocupante, né? Quais Bom, são os relatórios? dentro do Bling existe uma série de relatórios, né? Não, sobre estoques, tu pode retirar relatórios de quais produtos estão vendendo mais, relatórios de nível de estoque, né? Ou seja, saber quanto de estoque tem cada produto. Também é legal cruzar com outros relatórios também, porque tem relatórios de vendas que te permitem olhar qual canal de venda tem trazido mais pedidos, qual marketplace, né, que te ajuda a vender mais. Tem relatórios de finanças, tem o DRE também. Então, existe uma série de relatórios dentro do Bling que te ajudam a tomar decisão. Então, é sempre legal cruzar os dados, né? Tirar o relatório de estoque, mas também cruzar com vendas, cruzar com finanças. Então, existe uma série de relatórios que te ajudam a tomada de decisão. Você poderia falar um pouco mais sobre esses processos que podem ser centralizados por meio da plataforma da Bling? Por favor. Claro, a gestão de vendas, né, é um primeiro processo que pode gerenciar através do Bling, ou seja, importar todos os pedidos todos os teus canais de venda, desde loja física, inclusive, né, e também do e-commerce. Então, uma das principais funções é isso, é gerenciar a tua gestão de vendas no único lugar, né, então importar todos os pedidos numa única plataforma. O controle de estoque, como eu falei também, pode gerenciar todo o teu estoque através do Bling, de duas formas, né? Dando um exemplo de como alguns clientes nossos utilizam. Existe a possibilidade de gerenciar o estoque com um único depósito, ou seja, um depósito único para todos os canais de venda que tu opera, ou mesmo múltiplos depósitos, que é uma prática que alguns clientes nossos utilizam. Por exemplo, eles podem definir um estoque específico para a loja física, um estoque específico para a loja virtual do teu site, um estoque específico para marketplace. É uma possibilidade, que aí varia muito de como o empresário entende que funcione melhor para ele. Também a gestão financeira de contas a pagar, contas a receber, emissão de boletos, isso também pode gerenciar através do Bling, cadastro de produtos, de clientes, de fornecedores.
e também a emissão de notas fiscais também. Isso é um ponto bem legal que dá para fazer no Bling, que consegue configurar o sistema para que ele emita nota fiscal até de forma automática, né? Então, isso já ajuda a ganhar muito tempo, né? E fora isso, também as integrações logísticas que o Bling oferece, né? Que permite que tu, por exemplo, gere a etiqueta de transporte e envie o código de rastreio já para o cliente, né? Direto pelo Bling, né? Para acompanhar o pedido, né? Então, a gente costuma dizer que desde do pedido, do recebimento do pedido até o acompanhamento da entrega, tu consegue centralizar toda essa gestão dentro do Bling. Essa é uma ferramenta muito importante, né? Porque centraliza todos esses processos, né? E a gente vê que o empreendedor, que muitas vezes ele está ali no dia a dia atrás do balcão, né? Se ele acaba fazendo todas essas atividades por ele só, é um risco muito grande, né? De comprometer aí as finanças dos seus negócios, até o próprio controle de estoques, né? Quem for vender através do e-commerce, por exemplo, pode correr o risco, às vezes, de vender na loja física e estar vendendo o mesmo produto no comércio eletrônico e não ter o estoque daquele produto, né? Então, é importante se ter essa centralização, né? E aí eu te pergunto, né? Porque às vezes a empresa pode achar que isso, principalmente quem é pequeno negócio, né? Que isso envolve um grande custo de implantação, né? E não tem a noção, às vezes, do benefício. É possível estimar, em média, quanto tempo é reduzido esse prazo? Quanto que ele ganha com essa solução a implementar um ERP na sua empresa? Claro, eu sempre costumo falar, né, que no começo, quem contrata um ERP, ele precisa ter ciência que ele vai precisar investir um tempo inicial para configurar o sistema, né, configurar de que forma, né, fazer configuração de certificado digital, parametrização de impostos, cadastrar os produtos, para que tudo isso funcione. Depois disso, o processo, ele te ajuda a ganhar muito tempo. Por exemplo, na emissão de notas fiscais. Então, imaginem só, vocês recebem um pedido e aí vocês vão digitar manualmente os dados do cliente, os dados do pedido, o valor do pedido, etc. Isso aí vai te custar, em média, uns 15 minutos para emitir uma única nota. Utilizando um sistema como o Bling, ele já importa automaticamente os dados completos do pedido, né? Desde os dados do cliente até os dados do produto que foi vendido, do custo, etc. Então, tu consegue emitir uma nota fiscal em 40 segundos. Então, mais ou menos esse é o ganho de tempo que tu consegue ter. Sair de 15 minutos para emitir uma nota para 40 segundos. E outros processos também, a atualização do estoque, por exemplo. A partir do momento que tu recebe um pedido e que ele for confirmado, automaticamente ele já abaixa do teu estoque. Então, tu não vai precisar, toda vez que receber um pedido, ir lá manualmente tirar o item do estoque. Então, aí também tu já ganha um tempo enorme, né, nessa operação. Isso é importante por duas coisas, né? Primeiro, para a organização do próprio negócio, né? Ele conseguir ter o ganho de tempo na operação dele e ter as informações corretas. E o segundo, que cada vez mais, não só os marketplaces, mas o mercado como um todo tem exigido muito, que é uma boa experiência de compra para o consumidor. Até falou da live do Mercado Livre, o André Santos, lá, que é um parceiro nosso lá do Mercado Livre, ele sempre fala o seguinte: a pessoa que compra online, ela não compra um produto, ela compra um código de rastreio. E aí, se a gente fizer um exercício com nós mesmos, comprando online, toda vez que a gente passa o cartão, que confirma o pedido, a gente já fica esperando para receber a nota e depois o rastreio para acompanhar o pedido. Então, se vocês fizerem esse processo de forma manual, vocês não vão conseguir entregar uma boa experiência para o consumidor, porque esse processo ele vai ser muito mais demorado. Então, utilizando uma ferramenta de gestão que integre com esses canais de venda, vocês conseguem já em poucos segundos, em poucos cliques, já emitir a nota fiscal para o cliente e, consequentemente, mandar o rastreio da mercadoria. Então, eu vejo, e sim, em termos práticos, eu consigo dar esse exemplo, né? Uns 15 minutos que tu gastaria emitindo uma nota manual para 40 segundos. Isso, considerando um pedido só, pode não ser tanto, mas imaginem que quem faz 100 pedidos num dia, quem tem um volume grande de pedidos diário, então o ganho de tempo que o empreendedor tem com essa solução é gigantesco. E aproveitando esse seu gancho sobre essa questão
de que o consumidor ele compra um código de rastreio, né? Eu fiz uma live com o André Santos do Mercado Livre também, exatamente sobre esse tema, e lá nessa live, inclusive, tem várias dicas de como o empreendedor ele pode vender pela internet, até mesmo como ele pode dispor o seu produto numa página do marketplace, a questão de fotos, de melhor ângulo, de fundo branco, por exemplo. Então, assim, tem várias questões que ele pontua ali que são bastante interessantes e também está disponível no nosso canal do YouTube para quem quiser acompanhar, que ali tem umas dicas bem interessantes para quem quer integrar a sua plataforma de vendas, né? Foi realizada no dia 30 de julho essa live, e ela chama E-Commerce ou Marketplace, dicas práticas, que foi direcionada exatamente para o microempreendedor individual, que é exatamente também quem tem aí maior dificuldade também para conseguir, né, entrar nesse mercado, né? Então seria vendendo através da plataforma de marketplace. Voltando um pouco aqui, tem uma pergunta da Cristiane Cortez sobre a última questão que nós estávamos falando. Eu comentei um pouco que o empresário ele tem a impressão de que pode ser um custo muito elevado, né, a questão da implantação de um sistema como esses na empresa, né? Então a Cristiane Cortez ela pergunta aqui, qual o custo para o empresário para usar o Bling? Então vocês têm algumas segmentações, vocês têm algum pacote diferenciado, por porte de empresa, por atividade? Você pode explicar um pouquinho? Claro, isso são um dos fatores positivos do Bling, né? A gente tem planos que começam em R$ 25 mensais e vão até R$ 100 mensais. Quais são as diferenças dos planos? Esse plano de R$ 25 mensais, ele é um plano que atende a loja física, porque ele não integra com e-commerce e ele emite a nota fiscal do consumidor. Então, ele é mais voltado para o varejo físico, né? Os planos de R$ 50 até o de R$ 100, eles já atendem todo o lojista que vende omnichannel, podemos chamar assim, né? Porque ele atende tanto loja física, atende o e-commerce e também atende prestador de serviço. Então, com R$ 50 mensais, tu já consegue vender em marketplaces, emitir nota fiscal, fazer todas essas operações que eu mencionei. O que vai diferenciar de um plano de 50 para um plano maior, basicamente, no caso do Bling, é o tamanho de espaço em nuvem para armazenar teus dados, né, notas fiscais, cadastro de produtos, etc. Número de administradores da conta e também alguns recursos básicos, né? Por exemplo, o DRE a gente tem disponível a partir do plano de R$ 75, e o SPED fiscal a partir do plano de R$ 100 mensais. Então, essas, em termos funcionais, são as principais diferenças, né? O DRE e o SPED fiscal. Mas eu sempre costumo dizer, para quem está entrando no e-commerce, quem está começando agora, eu sempre recomendo esse plano inicial de R$ 50 mensais, que é o plano Cobalto, né, que a gente chama, porque ele já vai te atender 100%, né, oferece todas as integrações que a gente tem com plataformas, marketplaces, logística, faz emissão de notas fiscais, enfim, é uma solução bastante completa aí. Então, o investimento inicial é praticamente zero, porque a gente tem também um período de teste grátis, que é totalmente funcional, então o empreendedor ele não precisa fazer nenhum investimento inicial em setup, porque não existe isso no Bling. Também nossos planos não têm contrato de fidelidade, então eu sempre comparo muito, acho que a comparação mais clara que tem é com a Netflix, né? A Netflix também, tu vai lá, acessa contrata teu plano, tem o período grátis, e tu cancela a hora que tu quiser. No Bling funciona da mesma forma, né? Tem o teste grátis, cancela a hora que quiser, e também outro detalhe importante que a gente não cobra nenhum valor extra por integração, nem por volume de vendas, nem por movimentação de notas fiscais, nem nada, né? Então, os valores dos planos, eles são preços fixos. Então, isso é legal mencionar, principalmente para o pequeno, né, que ele não vai ter nenhuma surpresa na conta no final do mês. Mesmo se ele vender R$ 1.000 por mês, ou se ele vender 1 milhão, ele vai pagar para o Bling o mesmo preço do plano que ele contratou. Inclusive, o microempreendedor individual pode também, né, se organizar, porque tem que pensar no seguinte, você nasce pequeno, mas acho que a expectativa é sempre de poder aperfeiçoar e crescer, né? Então, assim, começa como MEI e vai aperfeiçoando, eu acho que organizando desde o início, né, as chances de sucesso são muito maiores, né? Eu tenho uma pergunta aqui, do Antônio Diniz, ele pergunta quais relatórios do Bling, ele já comentou. Eu tenho aqui a pergunta do Joatan Lourenço.
Ele pergunta: haverá integração ao Shop em vista ao, isso, em vista ao seu crescimento por dar frete grátis a clientes do Brasil? Uhum. Sim, o Shopee é um marketplace muito forte da Ásia. A gente está trabalhando nessa integração, né? Então, claro, eu não posso te dizer uma data que isso vai estar disponível, mas vai acontecer. A gente está trabalhando nessa integração, então vai ser mais um canal de venda que a gente vai disponibilizar para o nosso cliente poder vender seus produtos, né? Então, a gente tem acompanhado muito esse movimento, tanto do Shopee como da Wish. Então, são duas integrações que a gente está trabalhando forte para entregar aí nos próximos meses aí para a nossa base de clientes. Legal. Eu tenho mais uma pergunta aqui do Guilherme Ditzi. Ele pergunta se vocês pensam em fazer parcerias para ampliar a cesta de serviços oferecidos para as empresas, tipo maquininhas de cartão, empresas de crédito, com alguma rede varejista, parcerias com redes varejistas e outros. Sim, a gente sempre tem trabalhado nisso para agregar mais serviços. Um avanço que a gente fez nesse sentido foi a nossa conta digital, que foi lançada em julho, faz pouco mais de um mês. E, enfim, ela ainda está com algumas funções básicas, né? Como comentei, que é emissão de boletos, pagamento de contas e TED, mas a tendência é que a gente consiga evoluir com outros produtos dentro dessa solução de conta digital. Então, é algo que a gente está olhando muito, né? Eu não posso, assim, te adiantar muito naquilo que a gente está trabalhando, mas é algo que vai avançar bastante daqui para frente. Agora, falando... Desculpa. Não, e outras parcerias também que a gente sempre estuda, né? Mas o que a gente tem mais avançado nos últimos períodos é isso, né? Em relação à nossa conta digital. Perfeito. Agora falando um pouco de mercado, né, de expectativas de mercado, como que vocês vêm enxergando aí essa questão da integração, né, da loja física com a plataforma digital, né? Como que vocês, durante a pandemia, você acha que isso cresceu, né? A gente percebeu que cresceu isso durante a pandemia, mas isso tende a continuar, a se estabilizar. Como que você entende esse mercado? A gente percebe que muita gente, se a gente olhar para o e-commerce, nos últimos anos, ele já vinha crescendo a taxas superiores a 20% ao ano. Então, eu costumo falar, o e-commerce não era mais uma tendência, mas é uma realidade, né? O que aconteceu nesse período foi que acelerou dois comportamentos, né? Primeiro, do consumidor que ainda não tinha o hábito de comprar online, então ele passou a comprar pela internet, enfim, até para não se deslocar na cidade, ou mesmo pelo fechamento, né, do comércio, então ele se viu, entre aspas, obrigado a comprar pela internet. E o segundo, muitas empresas que tinham no planejamento, em algum momento, começar a vender online. Então, elas tiveram que antecipar esse planejamento, porque também, pelo mesmo motivo, né, muitos locais do comércio físico ele foi restringido e, então, o e-commerce se tornou a única alternativa de venda. O que a gente percebe muito é que o comportamento do consumidor ele vai se manter um comportamento híbrido. O que isso significa? Muita gente pergunta, o varejo físico vai acabar? Ele não vai acabar. O que vai acontecer e o que a gente tem percebido muito é esse comportamento das pessoas seguirem comprando online determinados produtos que elas entendem que é conveniente comprar pela internet, mas também vão seguir comprando no varejo físico. Então, a gente vê que cada vez mais o comportamento do consumidor ele vai ser omnichannel, como se costuma falar, né? As pessoas vão comprar online e vão comprar no varejo físico. E a gente tem percebido muito movimento de entrada de clientes que tinham loja física, migrando para o e-commerce e mantendo as duas operações. Então, eu vejo um cenário muito nesse sentido, né? Um cenário bem híbrido, né? Integrando o varejo físico com o e-commerce. E é o que a gente tem percebido muito aqui nos nossos clientes. Até só para citar um exemplo, a gente tem, nos últimos 3 meses, vivido praticamente uma Black Friday por semana. Na última Black Friday, a gente emitiu, naquela semana, 2 milhões de notas fiscais. De março para cá, a gente tem emitido, através do Bling, praticamente 10 milhões por mês. Então, é pouco mais de uma Black Friday por semana. Então, a gente tem percebido muito isso, né? O e-commerce cresceu muito rápido, mas o varejo físico, a gente notou que logo quando estourou a pandemia, ele teve uma queda brutal,
mas agora ele já voltou, já tem um caminho de retomada também. Então a gente percebe isso, vai manter os dois comportamentos, físico e e-commerce. É exatamente o que a gente, inclusive na federação a gente vem falando muito isso, né? Porque às vezes existem alguns conceitos que falam, o comércio eletrônico vai acabar com o comércio físico. Isso nunca, né? Mas a gente sabe que vai ser uma forma, né? É um meio de vender, né? Um canal a mais para o estabelecimento físico. Quem estiver fora nesse momento que o consumidor comprou, muitos consumidores fizeram a primeira compra online agora durante a pandemia, né? Então, quem começou agora tem que continuar esse processo e quem não iniciou já tem que entrar para poder sobreviver nesse mercado, tem que se digitalizar de qualquer forma, né? É um canal a mais de vendas que esse empreendedor vai ter, né? Tem que ter, né? Obrigatoriamente, como uma forma de sobrevivência, né? Exato, e vender em marketplace, por exemplo, é uma operação que não tem nenhum investimento inicial para o lojista, porque ele vai pagar a comissão do marketplace só se ele vender. Então, se ele vendeu zero, ele não gastou nada, não vai ter custo zero. Se ele vendeu X, ele vai ter a comissão lá sobre as vendas. Então, isso a gente tem falado muito, né? E estimulado muito o nosso cliente a vender na internet por conta disso, né? E outro movimento que eu tenho percebido muito são marketplaces locais. Até aqui em Bento Gonçalves foi criado recentemente um marketplace para as lojas aqui da cidade venderem para dentro da cidade. Então, muitas vezes o cliente que não quer ir até a loja física, mas ele gosta daquela loja, então tá enxergando isso também com a oportunidade de seguir comprando. Então, tem tido vários movimentos, né? Tanto a manutenção do varejo físico, o crescimento dos marketplaces e também o surgimento ou o crescimento de marketplaces de nicho e marketplaces locais. Então, isso também é um outro movimento que tem acontecido bastante no mercado. Perfeito. Eu tenho mais uma pergunta aqui, do ponto dos cosméticos Carmópolis. A pergunta é a seguinte: é possível fazer uma gestão financeira com o Bling, ver indicadores de desempenho e definição de preço? Você pode falar um pouco sobre a gestão financeira? Bom, essa questão dos indicadores é fundamental nesse momento, né? Hoje dados têm um valor imenso, né, para a empresa, né? Então você pode falar um pouquinho como funciona isso com a Claro. Bling? Claro, falando sobre preços, sim, tu pode definir os preços dos teus produtos dentro do Bling. Inclusive, tu pode definir tabelas de preços diferentes, que aí, claro, vai muito da tua estratégia de vendas. Por exemplo, se tu quiser ter um preço X para a tua loja física, tu pode definir uma tabela de preço no Bling. Se tu quiser ter um outro preço para o teu e-commerce, também tu pode fazer isso. Então, tem essa flexibilidade dentro do Bling, de tu definir várias tabelas de preço, dependendo do canal de vendas que tu trabalhar, se essa for a tua estratégia. Em relação a indicadores financeiros, tu pode tirar relatórios de contas a pagar, tua programação de contas a pagar, né, o quanto tu tem para pagar daqui tanto tempo, também o quanto tu tem a receber daqui quanto tempo, isso também te permite planejar até as tuas compras, né, ou de matéria-prima ou de produtos para revenda, planejar teus investimentos, e também tem relatórios e indicadores mais como o DRE, também é um relatório que te permite ter uma visão bem detalhada da tua operação, né? Quais são os teus custos, né? Então, esses indicadores todos tu consegue tirar através do Bling, né? Principalmente voltados a fluxo de caixa. E em relação ao preço, tem essa situação, como eu comentei, né? E também tu pode fazer ajuste de preço dentro do próprio Bling e isso refletir nos canais de venda que tu opera também. Isso, tu pode fazer essa gestão de preços dentro do Bling também. Perfeito. Guilherme, a logística ela costuma ser aí uma dor de cabeça, né, para grande parte das empresas, né, considerando a complexidade, né? Você tem aí os intermediários logísticos, tem os correios, né? A ferramenta ela integra, né, essa operação, né? Eu queria saber de você quais são os principais benefícios e desafios aí, né, de se ter uma boa gestão nesse campo, né? E como que funciona essa operação, essa integração, né, entre a empresa de logística, os correios, né? Como que funciona isso? A logística, até segundo a última pesquisa do Dia do Consumidor que eu vi, a gente percebe que cada vez mais ela tem um papel determinante na escolha de compra, né, do consumidor.
Por que isso? Porque o consumidor ele não olha hoje só o preço do produto, ele olha também o quanto que o frete vai custar para ele e o prazo de entrega. Então, isso já cada vez mais é um fator fundamental para a competição. O que a gente percebe muito é que acho que é fundamental para o empreendedor ele ter mais de uma opção de logística disponível, né? Acho que a gente nunca recomenda ele ficar na mão de um único operador, porque isso permite que ele consiga oferecer a opção mais competitiva para o seu cliente de acordo com a região que ele opera. Como que funciona isso no Bling, né? O primeiro passo é sempre, tu tem que ter o contrato, né? Ou a negociação com a transportadora, o operador que tu quer trabalhar, e depois fazer essa integração no Bling, para que aí depois, dentro do Bling, tu consiga já ter acesso à tabela de preços, né? Que foi negociada, e também já dentro do Bling tu poder já gerar a etiqueta de transporte e o código de rastreio da mercadoria. Mas eu vejo isso como fundamental, ter mais de uma opção disponível, né? Hoje existem vários operadores, várias transportadoras disponíveis aí no mercado, então é importante o empresário ele fazer essa pesquisa e entender o que é mais vantajoso, não só para ele, mas também para o consumidor dele, né? Justamente para essas situações, avaliando sempre o prazo de entrega e também o custo de frete. Exatamente. Inclusive, fazer essa pesquisa e ver a localização que atende também, né? Que Correios atende o Brasil inteiro, né? É importante também fazer esse estudo considerando também a amplitude, né, de entrega, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui da Alessandra Jaruzzi. Nós já até respondemos. Tem alguma dica para quem está com estoque excessivo, fazer uma promoção, uma boa alternativa? Sim, é aquela questão que nós falamos muito bem, né? A questão de se dinheiro estoque elevado, dinheiro parado, então talvez a alternativa seja, né, fazer uma promoção, né, uma liquidação de estoques. Uma promoção, claro, eu sempre falo, uma promoção, mas sempre observando a tua margem de lucro, né, porque também acho que é importante olhar isso, né, às vezes a gente quer vender a qualquer custo, né, para ganhar a venda, mas acho que fazer esse contraponto com a tua margem de lucro, né, é importante. E também tem aquela questão da composição de kits, que costuma funcionar bem, né? Que aí tu agrega um produto que está parado com outro produto que tem um giro melhor no estoque, e assim tu consegue, primeiro, vender esse produto que está parado, e segundo, aumentar o teu ticket médio, né? É uma outra estratégia que é interessante, né? Para fazer esse produto vender. Até uma alternativa que foi muito utilizada aí durante a pandemia, foi aquela questão dos vouchers, né? Às vezes você tem um estoque parado de determinado produto, você vende esse voucher com um preço mais competitivo, mais em conta, mais barato, né? E dar um prazo para esse consumidor utilizar. Ele vai ao estabelecimento comercial, vai utilizar e óbvio que acaba consumindo outro tipo de produto, né? Então também eu acho que é uma estratégia que dá para adotar, né, nesse período, né? E tem uma pergunta aqui do Eduardo Azevedo de Vasconcelos. Ele pergunta se os serviços do Bling servem para empresas de qualquer setor, atividades que não necessariamente trabalham com estoque de mercadorias, como o setor de serviços. Também podem utilizar essa plataforma? Pode sim, a gente tem uma plataforma que atende, né, os serviços, tanto com a emissão de notas, nota de serviço, a gente integra hoje com mais de 700 prefeituras aqui em todo o país, né, para emissão de nota de serviço, e além de outras funções, né, como o controle de contratos, de cobranças, envio de propostas comerciais também. Então, são algumas funções que o Bling oferece aí para serviço, né, além da própria gestão de clientes, né, tu pode cadastrar teus clientes no Bling, enfim, fazer a tua gestão da tua carteira de clientes através do Bling. Então, atende tanto loja física, e-commerce e também prestador de serviços. Então, a gente tem uma solução para esses três públicos. E em breve para a indústria também. É um outro projeto que a gente está lançando aí. Em breve a gente vai lançar um módulo de produção também. Então, muito em breve a gente vai conseguir atender também a indústria, que é um outro movimento que a gente tem percebido muito, que é o D2C, né? A indústria entrando não só no e-commerce, né? Mas a indústria vendendo direto para o consumidor. Então, é um outro movimento que a gente tem percebido bastante. Então, em breve a gente vai conseguir atender mais esse mercado aí.
Guilherme, a gente já está aqui um pouco avançando no tempo. Eu queria perguntar para você sobre a questão já de expansão da Bling, né? Vocês, primeiramente, vocês observaram durante essa pandemia um aumento da demanda pelos serviços de ERP, né? E outra questão, alguns dados mostravam que o quadro de funcionários, né, de vocês tinham uma expectativa de aumentar aí em torno de 70%, isso no início do ano, né? Eu queria saber se essa projeção se mantém, né? Como que está essa questão econômica de vocês, né? E se vocês também tiveram que fazer alguma adaptação ao produto de vocês para atender a esse consumidor, né, a esse empreendedor durante a pandemia? Uma boa pergunta essa, Kelly. Eu estou no Bling há pouco mais de 2 anos e meio. Quando entrei, a gente era uma equipe de 30 pessoas. Até o final do ano passado, a gente finalizou o ano aí com praticamente 120 pessoas. Então, a gente teve um crescimento bastante grande e num curto período de tempo. Então, a gente já tinha essa projeção de ampliar a equipe para esse ano, mesmo sem saber, né, da situação que ia acontecer. Então, nos nossos planos, a gente teve que rever, mas rever para cima. Então, essa projeção que a gente tinha de aumentar a equipe, a gente teve que, primeiro, acelerar ela, e segundo, a gente tem tido uma demanda bastante alta, então nós vamos ter que aumentar ainda esse número. Então, a nossa expectativa é finalizar o ano com uma equipe muito próxima a 200 pessoas. Hoje a gente está em torno de 160. Então, a gente está com várias vagas abertas, tanto para a equipe de suporte, de atendimento ao cliente, como para desenvolvedor, né? Que é quem atua no desenvolvimento de produto. Então, a gente teve que rever nossa projeção para cima. O que a gente teve que adaptar a nossa atuação foi no sentido de, hoje, já há 5 meses, né? Toda a nossa equipe está 100% home office. Então, a gente, dentro desse cenário, conseguiu levar toda a nossa equipe para trabalhar de casa, 100% funcional, e a gente, com isso, entendendo que esse modelo funciona, a gente está até ampliando a nossa busca por profissionais de outras cidades. Então, a semana passada, foi contratada uma equipe de Porto Alegre. Então, isso, com o sucesso, né, do home office, a gente está conseguindo ampliar a equipe de outras regiões também. Em relação à procura por nosso produto, a gente notou um crescimento aí de março para cá acima de 60%, né? Então, a gente teve um pico de demanda muito alto, principalmente pelo fato do nosso produto ele já ser preparado para o e-commerce, né? Então, por causa desse movimento de muita gente entrando no e-commerce, migrando para o online, a gente conseguiu suprir essa demanda pelo fato do produto já estar pronto para isso, né? Então, a gente teve um aumento aí em torno de 60% na demanda para o nosso produto. Em relação a adaptações do nosso produto, o que a gente fez recentemente foi o lançamento da conta digital, como eu falei, e o que a gente trabalha sempre é na melhoria das nossas soluções existentes, né? Então, no caso de serviços, sempre ampliando o leque de prefeituras que a gente integra para a emissão de nota de serviço. No caso do e-commerce, sempre integrando com mais plataformas para o nosso cliente vender mais. E outros mercados também que a gente percebe, que é esse da indústria, que a gente está finalizando o desenvolvimento de um módulo de produção para atender mais esse mercado. Então, foram alguns dos movimentos que a gente fez e tem feito aí nesse período para atender a demanda. Perfeito, Guilherme. Estamos chegando aqui ao final da nossa live. Gostaria muito de agradecer a sua participação em nome da Federação do Comércio. Gostaria de agradecer também o portal Contábeis, que está transmitindo as nossas lives nessa semana. Encerrando aí o ciclo de lives da semana, só mais um recado, hoje estarei ao vivo às 14 horas na live com a Ana Carreira, que é gerente de desenvolvimento de crédito da Sicredi, falando um pouco do tema cooperativas, uma boa opção de crédito. Se você se interessou, aponte o seu celular no QR Code do lado direito do seu computador, da tela, e inscreva-se. Guilherme, agradeço mais uma vez a sua participação e agradeço a todos que nos acompanharam aqui nessa live. Muito obrigada. Eu que agradeço, Kelly, e a equipe toda da FEComércio pelo convite.
Obrigado também pelo pessoal que nos acompanhou e fico à disposição aqui para eventuais dúvidas. Quem quiser conhecer um pouco mais aqui, eu estou à disposição. Obrigado pelo convite.